prezados companheiros, que nós juntos, nesses breves instantes, consigamos, como disse a prece, reunir aqui as vibrações necessárias para que os amigos espirituais, de fato, estejam no nosso meio. E estando no nosso meio, que esses amigos nos auxiliem nas nossas necessidades, sempre muito variadas, mas em especial, que os amigos espirituais nos auxiliem nas nossas necessidades de ordem espiritual. A doutrina espírita, esse conjunto de ensinamentos que a espiritualidade superior enviou ao nosso planeta no momento adequado, e que aqui, através de um trabalhador que assumiu junto à espiritualidade a tarefa de organizar esse conjunto de ensinamentos, Allan Kardec, nós temos, portanto, alguns princípios fundamentais, alguns princípios básicos que esclarecem o porquê e o sentido da vida de forma racional e lógica. Portanto, a doutrina espírita ou o espiritismo é esse conjunto de ensinamentos, e dentre os ensinamentos básicos há um ensinamento que se chama pluralidade das existências, que num vocábulo, numa palavra, nós poderíamos traduzir como sendo reencarnação. A reencarnação é, portanto, um ensinamento básico, em cima do qual, juntamente com outros, a doutrina espírita se alicerça, se fundamenta, se estrutura. E é exatamente em torno desse ensinamento básico que nós vamos fazer algumas reflexões nesses breves momentos. A proposta da noite é reencarnação, jornada contínua da alma. A reencarnação para o ser imortal, para o espírito imortal, é uma jornada contínua, porém não é uma jornada indefinida, não é uma jornada infinita, não é uma jornada ilimitada. A reencarnação é um projeto da sabedoria divina para facultar, para propiciar, para oferecer ao espírito os recursos de que ele necessita para alcançar os propósitos sublimes da divindade. Ao criar os espíritos, Deus colocou para todos os espíritos alguns pontos basilares. Deu a todos eles, indistintamente, o mesmo ponto de partida. Porém, colocou dentro de cada um deles qualidades, capacidades e aptidões que com o tempo e o trabalho serão desenvolvidas para que o espírito possa alcançar a sua meta segundo as leis divinas, que é a perfeição. Portanto, há aqui estabelecido pela sabedoria divina um mapa bem definido. Deus criou, Deus cria e Deus continuará criando os espíritos. Todos os espíritos foram criados indistintamente do mesmo jeito.
lembremos-nos do mesmo jeito, mas não ao mesmo tempo. Todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, ou seja, o menor possível, trazendo já desde a criação em latência, em germen, tudo aquilo que o espírito necessita para a realização dos propósitos divinos, que são a perfeição. Só que para alcançar a perfeição, o espírito, como sabemos, deve percorrer uma longa estrada, chamada estrada do progresso, estrada do desenvolvimento, estrada do crescimento, através da qual ele vai desenvolvendo as suas potencialidades internas. Logo, há um propósito, um alvo e uma meta a serem alcançados. Todos sabemos disso agora com a doutrina espírita. A meta divina é a perfeição. E nenhum espírito conseguirá fugir a esse propósito divino. Todos os espíritos, inevitavelmente, alcançaremos a perfeição. Logo também, isso é fatalidade, isso é determinismo divino. Nenhum espírito conseguirá fugir a isso, porque Deus nos criou a todos para isso. E a sabedoria divina é de tal monta, é de tal grandeza, que para ter certeza de que o espírito realizaria os seus propósitos, colocou dentro de cada um o desejo de ser feliz plenamente. O espírito não deseja apenas ser feliz, porque de uma maneira qualquer, todos nós temos algum nível de felicidade, mas como somos seres divinos e imortais, na nossa intimidade pulsa o desejo da felicidade plena. E Deus estabeleceu, portanto, também que o espírito só alcançará a felicidade em plenitude depois que atingir a perfeição. Logo, como um heliotropismo que as plantas buscam na direção do sol, o espírito, pelo heliotropismo da perfeição e movido pelo desejo interno da felicidade plena, caminha em busca não só da perfeição, meta divina, mas sobretudo em busca da sua autorrealização, felicidade plena. E isso é feito através da benção da possibilidade do renascimento, da reencarnação, sem a qual nenhum espírito conseguiria desenvolver os potenciais internos que carrega. Sem a reencarnação, nenhum espírito alcançaria o propósito divino. E podemos dizer que sem a reencarnação, nenhum espírito se auto-aprimoraria. Daí porque a proposta da nossa noite sobre reencarnação, jornada contínua da alma. Mas antes vale aqui um pequeno esclarecimento entre duas palavras muito próximas, porém com uma pequena distinção. Uma coisa é a palavra encarnação, a outra coisa é a palavra reencarnação. Por exemplo, Jesus, que os espíritos superiores informam a Allan Kardec ser o espírito mais perfeito que o planeta Terra já viu, nunca reencarnou na Terra. Jesus apenas
encarnou na terra, uma única vez. Por quê? Porque o processo de desenvolvimento, de crescimento de Jesus foi um processo igualzinho ao de qualquer espírito, em qualquer quadrante do universo. Jesus, como nós, foi criado simples e ignorante, trazendo, como disse, dentro dele qualidades, capacidades e aptidões que foram desenvolvidas num processo passando pela fieira das reencarnações. Mas o que aconteceu é que no planeta Terra, Jesus não precisou reencarnar. Expliquemos. Suponhamos que aqui no auditório, como eu não conheço ninguém, tem alguém que já concluiu um curso superior na área de medicina, por exemplo. Suponhamos que alguém aqui já tem o diploma de médico. Se esse alguém mudar para São Paulo, quando ele chegar em São Paulo, sabe o que ele é? Médico. Se ele mudar para Gameleira de Goiás, que é uma cidadezinha aqui no interior de Goiás, quando ele chegar lá em Gameleira, ele já é médico. Se ele mudar para Minas Gerais, ao chegar em Minas Gerais, ele já é médico, porque ele já percorreu a grade acadêmica, desde o ensino fundamental, primeira e segunda fase, passando pelo ensino médio, concluindo a graduação, até alcançar a titularidade de médico. Alcançada a titularidade, agora, onde quer que ele vá no território nacional, ele estará habilitado como médico. Quando chegar em qualquer outra cidade, ele não precisa percorrer a mesma escala acadêmica. Jesus foi assim. Ele realizou o seu processo evolutivo como qualquer espírito em outros planetas, partindo da simplicidade e ignorância e alcançando a perfeição, a tal ponto que em determinado momento, quando ele alcançou a sua condição crística, ele foi chamado pelo Criador, e o Criador deu-lhe uma tarefa para, numa das suas galáxias, no caso a da Via Láctea, Jesus pudesse construir, conforme o mapa divino, porque no universo nada é por acaso, tudo é planejado. O Criador ofereceu o mapa e o projeto a ser executado, da criação de mais um planeta, numa das bilhões de galáxias que circulam no universo, na galáxia da Via Láctea, em torno de uma estrela de quinta grandeza, mais um planeta. Este planeta seria o planeta Terra. Jesus pegou o mapa do projeto e, junto com uma equipe de espíritos da sua estirpe, do seu tamanho, organizou, do ponto de vista geológico, tirando da massa ígnea os elementos necessários para dar forma ao planeta Terra dentro do nosso sistema solar. E a partir daí, além de estruturar geologicamente a casa planetária Terra, ele recebeu a incumbência do Criador para acompanhar o desenvolvimento desse planeta e de todas as criaturas divinas que viessem para cá, em nome do Criador. Isso, segundo informam as tradições do mundo espiritual, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse espírito chamado Jesus. Portanto, quando Jesus veio ao planeta Terra, ele já era espírito crístico, cujo progresso espiritual já se houvera realizado noutras plagas da casa cósmica, da casa universal. Portanto, Jesus encarnou no planeta Terra. No nosso caso,
além de encarnar, estamos numa jornada contínua reencarnando para alcançar os mesmos propósitos do nosso modelo e guia, conforme está estabelecido em O Livro dos Espíritos, na questão 625. Allan Kardec indagou as entidades venerandas: qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de modelo e guia? E os espíritos superiores responderam: Jesus. Logo, nenhum espírito que pisou neste planeta é maior do que Jesus Cristo. Ele é maior. E aí, a reencarnação é, portanto, uma oportunidade para nós, os espíritos, que estamos a caminho da perfeição. Estamos a caminho de uma condição crística. E a reencarnação é tão fascinante, porque é ela que faculta ao espírito a ajustar-se com as leis sublimes que regem a vida em todos os espaços universos. Para termos uma ideia, todos nós, do ponto de partida até aqui, não fazemos uma ideia dos milhões de experiências corporais que já realizamos. A nossa viagem evolutiva não começou na concepção e muito menos terminará no túmulo. Nós, antes da atual existência, já existíamos, e depois dela continuaremos a existir, porque somos seres imortais. Por isso, de lá, do ponto de partida até aqui, já fizemos muitos vínculos de amizade, de afeto, de ternura e de amor. Mas também, nessa longa viagem que nos trouxe até aqui, já transgredimos inúmeras vezes as leis divinas que regem a vida. Já criamos inimizade, já criamos vínculos de desafeto, e é exatamente para nos ajustarmos com as leis divinas que temos a bênção da reencarnação. Até porque nós não somos esse amontoado celular, até porque nós não somos essa roupagem fisiológica, nós não somos esse uniforme de cromossomos, nós não somos corpo, nós somos seres imortais, e a bênção da reencarnação nos permite o reajuste no momento em que transgredimos as leis divinas. E aí, como temos necessidade disso? Porque desejamos ser felizes. E, segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 2, que se chama Família, ele dá uma noção clara de como são as nossas relações aqui no planeta. Emmanuel diz, referindo-se ao núcleo consanguíneo familiar, ele diz assim: arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem, a família terrestre é assim formada por agentes diversos, porquanto dentro dela comumente encontramos ou reencontramos afetos e desafetos, amigos e inimigos, para ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. É por isso que nós, no estágio em que estamos, pela forma como já nos movimentamos, estamos sempre encontrando afetos e desafetos em todos os núcleos, desde o núcleo consanguíneo mais próximo, passando pelos núcleos de trabalho, passando pelos núcleos sociais de todos os matizes, sejam eles religiosos, recreativos, sociais, esportivos. Nós sempre estaremos frente a frente com afetos ou com desafetos. Está explicado as dificuldades, às vezes, que encontramos no lar. No lar, às vezes, temos afetos, mas também temos desafetos. Mas independentemente se são afetos ou desafetos,
encontramos estes seres lá para quê? Para ajustes ou reajustes necessários ao propósito divino. Estamos sim, Deus, em sua sabedoria, criou algo extraordinário que se chama perdão. O perdão divino é muito diferente do perdão humano, porque nós, como humanos imperfeitos, quando a gente pensa em perdão, a gente pensa assim: alguém me ofende, ou eu ofendo alguém, aí eu peço que a pessoa me perdoe. E a ideia de perdão para nós humanos é assim: é nos isentar da responsabilidade pela transgressão do ato infeliz. Deus funciona assim. Sabe como é que Ele nos perdoa? Os desatinos, os equívocos e as transgressões, oferecendo-nos nova oportunidade para reconstruir, para refazer, para redirecionar as nossas ações na direção das leis sublimes que regem a vida. E eu peço desculpa aos amigos, aos irmãos, porque eu vou narrar uma breve história de caráter muito pessoal. E é muito chato esse negócio de falar de si próprio, mas como isso pode ilustrar muito bem a ideia da reencarnação, eu jogo o constrangimento de lado e narro o fato. Eu nasci numa família, do ponto de vista material, muito pobre, eu diria miserável, abaixo da linha de pobreza. E minha mãe e meu pai, analfabetos, naturalmente, eles tiveram 9 filhos, dentre eles eu. E desde pequeno, muito pequeno, eu trouxe algumas problemáticas de ordem fisiológica. Eu trouxe desde pequeno um problema no aparelho fonador, porque eu tinha afecções e infecções muito graves na fossa bucal, na laringe e na faringe. Eu tinha aftas intensas e exacerbadas. E as aftas geravam feridas muito graves nos meus lábios, tanto superior quanto inferior, causando feridas muito desconfortáveis. E além disso, eu tinha desde criança, esporadicamente, crises gravíssimas de dor de cabeça. Era uma dor de cabeça tão intensa que quando amanhecia e eu dizia em família que estava com dor de cabeça, a família inteira chorava, porque eu tinha 2, 3 dias de dor de cabeça intensa, aí aliviava, e as aftas duravam 30 dias, para os senhores terem uma ideia, por mês. Eu tinha dificuldade às vezes de engolir a saliva, de engolir líquidos, e portanto eu era muito anêmico. Eu ainda não tinha essa forma de atleta, de sumô, com essa protuberância. Eu era realmente anêmico, era uma coisa muito fraca. E aí, minha mãe, coitada, como toda mãe, que se dá aos seus eventos, minha mãe sofria muito de me ver sofrendo, com aquelas dores intensas e com as feridas graves nos lábios e na fossa bucal. E aí, como nós éramos muito pobres, ela não sabia muito o que fazer quando as crises aumentavam muito, os lábios sangravam. E na nossa cidadezinha, que era desse tamanhozinho, tinha uma farmácia há mais de 60 anos, vocês terem uma ideia. Eu não vou falar o tempo completo, porque vocês vão pensar que eu sou velho, o que não é uma verdade. Mas aí, há mais de 60 anos, minha mãe, quando as crises ficavam muito agudas, e ela vendo o filho naquela situação, me levava à farmácia do senhor Walter José Ramos, seu Valtinho, e pedia ajuda a ele, mesmo sem recurso. E o seu Valtinho era uma alma extremamente generosa, e ele então providenciava uma que outra medicação, mas ele geralmente dava para minha mãe um vidrinho com um produto que eu não sei nem se ainda existe no mercado, que se chama Violeta. Talvez os mais velhos já tenham ouvido falar disso. É um elemento medicamentoso líquido de cor violeta. Gente, então o seu Valtinho passava nos meus lábios, todos machucados, e dava um vidrinho para minha mãe de presente, é claro, porque minha mãe não tinha como pagar. Gente, eu que já era horrível,
ficava uma coisa muito feia naquela violeta, porque aquilo passava na mão da gente, gastava uma semana para limpar, mas não dava nem tempo de limpar, porque como eu sofria muito, minha mãe passava de novo, e eu virava um monstro horrível. Por isso que quando eu sou lindo hoje, eu nem me importo, entenderam? E aí, isso se perdurou por um bom tempo. Eu cheguei à fase adolescente, jovem, e naturalmente a vida acabou me encaminhando no primeiro emprego. O primeiro emprego foi ser professor numa escola estadual. Naquela época, o professor trabalhava com um elemento chamado giz. Eu não sei se os mais novos aqui sabem o que é isso. Mas o giz, ele soltava um pozinho. E para variar, eu tinha alergia ao giz. Mas aquilo era a minha profissão. E às vezes eu entrava num estado tão grave, eu me sentia tão fraco, que às vezes era preciso ser levado ao hospital para tomar soro, para me hidratar. E eu às vezes, desde criança, tinha minhas dúvidas sobre a paternidade de Deus. Às vezes eu chegava a pensar que essa história de Deus, como todo mundo dizia, era meio fictícia. Quem dizia que Deus era bom, que Deus era pai, que Deus era justo, eu pensava, que Deus é esse? Que põe uma família miserável com 9 filhos numa mesma rua onde tem pessoas com muito recurso. Como é que esse pai amoroso que eles dizem coloca alguém doente ao lado de alguém sadio? Como é que esse pai permite que alguém seja aleijado ou tenha restrições, enquanto outros são saudáveis? Aquilo me indignava desde criança. E assim a vida foi transcorrendo. Eu comecei, aos 18 anos, um contato com essa doutrina extraordinária dos Espíritos, que começou a me demonstrar que a vida tem porquê, que a vida tem sentido, e que a vida tem leis, e que são essas leis que regem a marcha e o destino das coisas. Eu comecei a aprender que existe a lei de causa e efeito, e que não existe efeito sem causa. Eu descobri com a doutrina espírita que eu sou um espírito imortal, cuja trajetória não começou no berço, e muito menos vai terminar no túmulo, porque antes do berço eu já existia, e depois dele eu ia continuar existindo. Essa doutrina fez luz na minha vida, com a lógica, com o bom senso e com a razão. E então eu comecei a recalcular e a repensar a minha noção de Deus, porque eu queria um Deus que pudesse me oferecer benefícios aos quais eu não tinha feito jus. Eu queria um Deus que me desse benesses sem me responsabilizar pelas minhas ações infelizes. E aí eu comecei a estudar essa doutrina com voracidade. Depois de 2 anos estudando, pelas mãos de um homem extraordinário, o presidente do centro onde eu fui acolhido por primeira vez, um poço de conhecimento espírita, ele me acolheu e me ajudou nas minhas angústias e tirando as minhas dúvidas. Então, um dia eu terminava uma aula numa escola estadual, e ao terminar a aula eu estava muito fraco, porque eu estava com crises muito fortes, diáfitas, e tinha falado a manhã inteira dando aula. Quando terminou, o coordenador da escola me olhou e disse: Inácio, está tudo bem? Eu disse: está. Ele disse: Inácio, está muito pálido. Eu disse: e aí ele viu que eu estava com uma sudorese. Ele disse: Inácio, nós vamos tomar uma providência, vamos ao hospital. E aí, como o hospital era próximo da escola, ele me levou ao hospital. Chegando lá, o médico me olhou, mediu minhas pulsações, minha saturação, e disse: nossa, o senhor precisa se internar. O senhor está numa anemia profunda, e o senhor está muito fraco, os seus batimentos estão comprometidos. E aí me internou, me colocou para tomar soro. E no segundo dia em que eu estava internado, o dirigente do centro foi me visitar no hospital. Com a sua generosidade, começou comigo. Ele era sempre muito jovial e alegre. E em determinado momento ele disse: Inácio, eu quero lhe fazer uma proposta. Quando tu saíres daqui do hospital,
eu quero que você faça uma visita à nossa casa, ao grupo mediúnico. Eu nunca tinha ido a um grupo mediúnico. Eu já tinha lido, já tinha estudado, mas não sabia bem como é que era. Eu sabia que os espíritos podiam se comunicar, mas não tinha uma ideia bem como era isso. Então, no dia atrasado, era uma quarta-feira, depois que eu deixei o hospital, eu fui ao grupo mediúnico, ainda estava convalescente. Cheguei lá, tinha 3 visitantes comigo, acompanhando a reunião. E a mesa da reunião mediúnica um pouco mais distante da assistência, onde estavam localizados os médiuns. E eu fui sempre muito cético, sempre muito duvidoso das coisas. Em determinado momento veio uma primeira comunicação, houve um diálogo com um dialogador. Eu olhei aqui e pensei, mas é isso que é uma reunião mediúnica? Fiquei meio dúvida, mas é isso que é uma comunicação? Aí veio uma outra comunicação, e eu já estava mais crítico ainda, sei lá se eu acredito nisso. Aí veio uma outra comunicação, e eu observando aquilo e dizendo, nossa, eu estava achando tão bom estudar a doutrina, agora é isso que é uma reunião mediúnica, porque a gente pensa que reunião mediúnica é um espetáculo, a gente pensa que reunião mediúnica é algo para encantar os olhos, e eu, analfabeto, pensava que era assim também. E naquela época usava-se muito a palavra incorporação, e a gente tem uma ideia de que incorporação é assim, o espírito comunicante entra no corpo do médium. Mais tarde a gente descobre que não é nada disso, porque a palavra certa nem é incorporação, a palavra certa é psicofonia, porque o espírito se comunica através de ondas eletromagnéticas mentais com o receptor, o médium, através de uma expansão do perispírito, e portanto ele não precisa entrar no corpo do médium para fazer uma comunicação. Da mesma forma que para ligar a televisão hoje em dia você não precisa ir lá e apertar o botão, basta você apertar um controle remoto, ela liga, porque ela dispara ondas eletrônicas e aciona o dispositivo que liga o aparelho. O espírito também, ele faz uma conexão através de ondas mentais eletromagnéticas e se conecta com o médium que, como alto-falante ou instrumento, se comunica pelo médium. O que aconteceu? Depois da terceira comunicação, eu já estava até meio enfarado daquilo, aconteceu algo surpreendente. Do nada, eu senti uma dor no peito, como se estivesse pressionando de tal forma, e eu tive um desejo imenso de chorar. E eu não queria chorar para não ficar constrangedor no ambiente. Então, tentando segurar o choro, mas mesmo tentando segurar as lágrimas, desciam em abundância. Eu senti um calafrio imenso. E de repente, lá na mesa mediúnica, uma senhora que está no plano espiritual, bem como o dirigente da casa espírita que me acolheu já está no plano espiritual, a médium Dona Juventina Barbosa, 70 anos, dá como que um tapa na mesa e fala: eu estou tentando matar esse infeliz há mais de 20 anos até agora. E infelizmente sempre acontece algo que me impede. Nisso, dialogador, professor Orlandino Barbosa de Lima, se aproxima da médium e diz ao espírito: meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. E pela médium ele diz: bem-vindo? Eu não estou bem-vindo. Ele diz: meu irmão, imagino que você está sofrendo muito. Nisso você tem razão, eu estou sofrendo. E é por causa desse, e me deu um adjetivo. Da hora que o espírito começou a se comunicar, não sei porquê, eu imaginei que era para mim. Mas na hora que a médium apontou o dedo assim para trás, para dar uma de costa para mim, eu imaginei que estava na minha direção. Eu tentei, pensei: meu Deus, não deve ser para mim. Eu pensei: meu Deus, não deve ser para mim, porque a gente sempre acha que é bonzinho. A gente sempre acha que nós não temos nenhum crime nas costas. Então ele aponta e fala: esse infeliz aí é a causa do meu sofrimento. O dialogador, então, com toda a psicologia, chega e diz: meu irmão,
vamos cuidar de você, porque você está sofrendo. Ele disse: se vocês querem me ajudar, me ajudem, matando esse infeliz. E aí, o dialogador, com muito tato, fala: meu irmão, graças a Deus, quanto tempo faz que você falou que está tentando? Só na atual experiência, tem mais de 20 anos que eu tento matá-lo, mas não consigo. E aí, o dialogador falou: ainda bem, meu irmão, vamos agradecer a Deus, porque se você o tivesse matado, você seria um assassino, e o seu sofrimento seria muito maior, mas ele merece. Ele diz: não, eu não estou dizendo que ele não merece, eu estou dizendo que você se tornaria um assassino, e naturalmente transgrediria as leis de Deus, e quem transgride as leis de Deus, meu irmão, você se ajustar com ela. Olha, eu não sei se você acompanha direito, mas se você observar a vida dele, desde criança, você vai ver que ele não teve uma vida fácil até aqui. Ele diz: mas ele merece mais do que isso. Aí o dialogador: não, eu sei que ele merece, porém, meu irmão, vamos cuidar de você. Você está precisando de ajuda aqui, nós temos um hospital no plano espiritual. Você vai ser levado, vai ser ajudado, vai ser amparado. E ele falou, desarmando-se, talvez pela amorosidade do dialogador. Ele disse: tudo bem, eu estou precisando de ajuda, mas eu vou porque estou sofrendo. Mas não tenha dúvida, você não sabe quantos estão lá fora com ódio dele e vão fazer o que eu desejo. O dialogador falou: tudo bem, mas vamos cuidar de você. E ele aceitou ser levado para o plano espiritual daquela casa para ser socorrido. A partir daí, aconteceu algo surpreendente. Pouco a pouco eu notei que ao invés de ter 30 dias de atos por mês, eu tinha 20 dias. 10 dias sem atos, você não vai dizer que é isso não. Para quem tinha 30 dias desde criança. Eu comecei a entrar no céu. Daí a pouco, eu comecei a notar que eu ficava 20 dias no mês sem ata. Os lábios já não feriam mais. E, de repente, com o passar dos anos, lá de vez em quando cometo alguns excessos no aparelho gastrointestinal, eu tenho uma que outra afta. E quando eu vou reclamar, eu digo: Senhor, está tudo certo, está ótimo, não precisa se preocupar, deixe ela aí quanto for preciso. Mas às vezes eu passo meses sem saber o que é uma afta. O aparelho fonador, graças a Deus, do qual eu necessito ao longo da minha caminhada, está se recuperando. Por que narro isso aos senhores? Porque se não fosse a bênção da reencarnação, certamente eu estaria respondendo pelos atos infelizes que eu cometi durante a Inquisição Espanhola, segundo os relatos daquele espírito que eu não contei para os senhores. O dialogador, em determinado momento, vira para ele e fala: meu irmão, eu estou vendo que você tem muita mágoa dele. Mágoa não faz bem para ninguém, porque você não sabe do que ele era capaz. Durante a Inquisição Espanhola, ele trabalhava para a igreja por causa de status e de posição e de interesses. E a tarefa dele era inquirir os hereges, para que eles se confessassem herege. E ele usava métodos de tortura para fazer a pessoa confessar-se herege. Colocava a pessoa de cabeça para baixo, amarrada pelos pés, e da altura das suas mãos ele pingava um ácido na boca da pessoa que ele estava interrogando, para que ela se confessasse herege. Se ela não confessasse, ele ia pingando, o ácido queimava, destruía a fossa bucal e afetava esôfago, laringe e estômago. O senhor não sabe quantas pessoas esse infeliz matou com essa técnica. E mais, às vezes ele tinha caprichos, usando-se de um aparelho muito usado na Inquisição, vestia uma espécie de capacete na cabeça dos interrogados, e esse capacete ia apertando dos lados, e se a pessoa não confessasse, às vezes chegava a explodir o crânio. O senhor não sabe quantas pessoas ele matou. Eu pensei: meu Deus, será que é de mim que ele está falando? Porque eu não me via esse monstro que, quando a gente reencarna, pela misericórdia divina, a gente tem um esquecimento temporário. E agora, como a minha irmã, que já me olhou 70 vezes dizendo que eu extrapolei o tempo, eu vou concluir.
meus amigos, a pluralidade das existências. A reencarnação é uma bênção do Criador para que nós possamos nos perdoar, reconstruindo os atos infelizes do passado e preparando um futuro glorioso na perfeição para alcançarmos o nosso propósito de felicidade plena que todos desejamos. Por isso, segundo os Espíritos disseram Allan Kardec, na pergunta 168 de O Livro dos Espíritos, a reencarnação não é ilimitada. À medida em que o espírito se depura, ele vai perdendo a necessidade, e quando se purifica plenamente, não tem necessidade de reencarnar. Se alguém aqui não deseja reencarnar mais, é simples: purifique-se espiritualmente, através desse caminho espiritual que nos coloca em contato uns com os outros, com um parente difícil, com um chefe problema, com um colega de trabalho insuportável, com a vizinha horrorosa. É no nosso dia a dia que nós vamos encontrando as oportunidades de reajuste com as leis divinas. Como diria Napoleão Hill, um autor americano, na sua obra extraordinária chamada A Lei do Triunfo, diz assim Napoleão Hill: temos uma enorme vantagem sobre as pessoas que nos caluniam ou que nos fazem uma injustiça propositada, a de poder perdoá-las. Como a maioria de nós perde a oportunidade de perdoar um ofensor e de nos libertar. Mas fica aqui uma recomendação para nós outros, do Espírito Marco Prisco, para aqueles que desejamos caminhar na direção do Cristo para alcançar a felicidade que sonhamos. Diz o Espírito Marco Prisco: se alguém falar mal de ti, agradece a Deus e fica tranquilo, porque poderia te caluniar. Se alguém te caluniar, agradece a Deus e fica em paz, porque poderia te esbofetear. Se alguém te bater, agradece a Deus e fica sereno, porque poderia te matar. Se alguém te matar, agradece a Deus e fica pleno. Pior seria se tu fosses o assassino e tivesses que reparar noutra oportunidade, pela bênção da reencarnação e em obediência à lei de causa e efeito, o mal que houvesses cometido agora. Que Jesus nos ajude a reconstruir o que destruímos e a perseguir o que desejamos, a felicidade plena que conquistaremos na perfeição. Muita paz para todos nós.